eu vou falar sobre a arte em tempos de intolerância. E a arte, eu vou citar, quer dizer, não há tempo para trabalhar toda a arte que foi produzida nesse espaço concentracionário, mas vou focar um pouco nos desenhos e principalmente na arte feita pelas crianças. Os tempos de intolerância que eu me refiro são os tempos em que o nazismo tomou conta da Europa e de grande espaço, né, da Europa, e que realmente introduziu uma intolerância quanto a todos os judeus, a todas as minorias que existiam, a começar pela Alemanha. E o espaço que eu vou trabalhar é Theresienstadt. E aí, pode virar, por favor? E aí, primeira coisa que eu vou falar é a diferença entre Terezin e Theresienstadt. Terezin era uma cidade bem ao norte da República Tcheca, na época Tchecoslováquia, que os nazistas dominaram em 1938 e, tempos depois, transformaram essa região num gueto e acharam Terezin um nome muito pouco germânico e passaram a usar o nome Theresienstadt. O nome de Theresienstadt foi usado até que a guerra terminou. Ao terminar a guerra, voltou essa região a ser conhecida como Terezin. Pode passar, por favor. Uma coisa sobre essa região, um detalhe sobre essa região, vocês podem ver, tem um mapa aqui da Tchecoslováquia, e Terezin, bem ao norte, a 60 quilômetros de Praga. Na verdade, Terezin foi um caminho que se construiu para se chegar a Auschwitz. Então, tem outros caminhos que também saíram de Terezin, mas, principalmente, a finalidade era levar todos os encarcerados para Auschwitz. E por uma situação realmente interessante, em Theresienstadt, se reuniu a grande parte da intelectualidade que morava na Boêmia e na Morávia, que vinha da Alemanha como encarcerado e da Áustria. Pode virar, por favor. Essa aqui foi logo que se transformou no gueto, colocaram Arbeitermarktfrei, que é um nome que depois se torna muito conhecido por causa de Auschwitz. O Dachau também tinha esse dizer, para a gente não pensar que só Auschwitz possuía essa nomenclatura. Até hoje, aliás, quando se visita Terezin, vai se encontrar, isso aí foi mantido até os dias de hoje, que é um museu hoje. Pode virar, por favor. E aqui eu vou começar a parte de arte. Eu vou dividir primeiro na arte feita pelos adultos e depois na arte feita pelas crianças. E aí eu vou mostrar a diferença entre essas duas artes. Aqui vocês estão vendo um retrato de Bedřich Frita. Bedřich Frita era um caricaturista de renome de Praga e, como encarcerado, ele formou uma oficina de design e que era importante, os nazistas exigiram que houvesse essa oficina, porque lá se produzia todos os mapas que eram necessários, todos os documentos, tudo se produzia nessa oficina de arte, que era composta por Bedřich Frita, Leon Haas e mais cerca de 10 profissionais da arte, designers, caricaturistas, desenhistas. Pode virar, por favor. Aqui eu vou mostrar alguns poucos desenhos feitos nessa oficina dos adultos. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo são os membros da SS no campo. Uma coisa para a gente refletir, essa arte feita pelos adultos era uma arte de denúncia, diferente da arte feita pelas crianças, que nós vamos ver daqui a pouco. Pode passar, por favor. Esperando a comida, também feito... Porque o que acontecia? Eles trabalhavam realmente para os nazistas, mas aí começaram a fazer desenhos de denúncia, desenhos, logicamente, que era mantido entre eles. Eles escondiam esses desenhos, mas que eles faziam questão de denunciar.
a doença, como é que os velhos eram tratados, a fome, que era uma coisa muito, muito importante, né? Quer dizer, era constante. Pode passar, por favor. Esperando por comida. Novamente, foi feito por Ferdinand Bloch. Agora, o que acontece? Eles conseguiram fazer 200 desenhos de denúncia, só que os nazistas, um dia, descobriram esses desenhos que eram feitos pelos prisioneiros, pelos que tomavam conta dessa oficina. E quando eles descobriram esses desenhos, Leo Haas conseguiu esconder 200 desenhos e colocou dentro de uma caixa de ferro e escondeu. Só que os nazistas não perdoaram o fato de saber que se fazia esses desenhos de denúncia e terminaram com a oficina. Prenderam Bedrich Frita na fortaleza em Terezin, que depois foi enviado para Auschwitz, faleceu. Ferdinand Bloch teve suas mãos decepadas para não desenhar mais, e assim eles terminaram com esse grupo de desenhistas. Leo Haas sobreviveu e, após a guerra, voltou a Terezin, onde ele achou essa caixa e onde aí ele divulgou esses 200 desenhos feitos pelos desenhistas dessa oficina. Pode passar, por favor. Aqui eu estou mostrando, eu falo tanto, né, os desenhos sobre a fome, e aí eu coloquei aqui um cardápio, só para a gente ter uma ideia, por que era essa fome? O que havia? O que era o cardápio dessa população encarcerada? Então, vocês podem notar aqui o cardápio de uma semana, que é desse livro, de Adler, e vocês podem reparar, um almoço, uma sopa de lentilha, janta, sopa de batata, e uma janta, por exemplo, na quinta-feira era só café. Então, daí a questão da fome ser realmente constante. Pode passar. Agora nós vamos para a parte das crianças. Aqui tem uma imagem que também foi feita nessa oficina dos adultos, por Leo Haas, o comboio de crianças que chegou de Bialystok. Bialystok era uma cidade da Polônia, onde havia uma grande população judaica, e que, após ter se transformado em gueto, eles resolveram, já em 1942, tirar primeiramente as crianças, e trouxeram 1.200 crianças de Bialystok para Theresienstadt. Essas crianças viveram aí durante 3 meses, não se tem o nome dessas crianças, e uma questão muito séria, essas crianças vinham falando ídis, ou um pouco de polonês, e em Theresienstadt não se falava ídis, eles não entendiam as ordens, não entendiam o alemão, então eles estavam totalmente perdidos nesse campo, e 3 meses depois, essas 1.200 crianças foram enviadas para Auschwitz. Pode passar, por favor. Essa figura, essa professora, essa arquiteta chamada Friederike Brandeis, foi muito importante para as meninas que estavam aprisionadas em Theresienstadt. Ela era uma designer, uma arquiteta formada pela Bauhaus, e quando ela veio aprisionada para Theresienstadt, ela trouxe uma mala com pincéis, com tintas, com uma série de coisas que poderiam ser usados para desenhar. Pode passar, por favor. Aqui é o pavilhão onde as meninas viviam e onde essa professora Frederica pediu para viver junto com essas meninas. Pode passar. E aqui eu começo a mostrar um pouco do trabalho dessas crianças. Na verdade, havia 15.000 crianças que passaram por Theresienstadt e que somente 93 sobreviveram. Então, faziam trabalhos com bordados, pode passar. Esses trabalhos que essas meninas faziam não é um trabalho, não era desenhos de denúncia, eram sim, que hoje a gente considera resistência psicológica. Ou seja, essas crianças foram induzidas a desenhar com cores vivas, porque para poder ocupar o tempo, enquanto elas desenhavam, enquanto elas pensavam na arte, elas também deixavam um pouco de lado a saudade,
a questão de saber onde está a sua família. Então, elas foram bastante induzidas a desenhar. Frederica, que era a professora delas também, ensinou elas a colocar abaixo de cada desenho o nome e a data de nascimento. O que vocês estão vendo à direita, uma outra data, foi colocada posteriormente. É a data do transporte em que essa menina, por exemplo, Doris, foi levada para Auschwitz. Então, assim, a gente tem toda essa documentação para saber onde a grande maioria dessas crianças foram e quando. Então, aqui desenhos com bordado. Vocês reparem que o papel que foi usado eram formulários que foram encontrados na Fortaleza, era uma prisão que havia em Teresim. Então, passaram a usar esses formulários para usar, para, enfim, desenhar e fazer seus trabalhos. Pode passar, por favor. Aqui um trabalho de colagem, tá? Novamente, agora repara, aí as meninas já foram induzidas a colocar sol, colocar cores. E chama atenção, olha, eu mostrei poucos desenhos dos adultos, mas existe uma diferença. Pode passar, por favor. Aqui essa Mariana sobreviveu e depois se perguntou a ela, o que quer dizer esse desenho? E ela respondeu, o barquinho era o barquinho onde eu sonhava que um dia eu poderia chegar à minha casa outra vez. Pode passar, por favor. Trabalhos com crayon, que essa Frederica trouxe também. Pode passar. Então, olha só, repara agora as cores. Ela induziu as crianças a usar muita cor para dar vida aos seus desenhos e que, se pudessem, reproduzir um pouco do que elas tinham deixado para trás. Então, aqui a gente vê um carrossel, enfim, provavelmente era o que essa menina, Ruth, conheceu antes de ser encarcerada. Pode passar. Existem alguns desenhos com tema mesa, muito importante, porque aí as crianças mostravam como viviam com a sua família. Essa mesa representa o Seder de Pêssar, o jantar da Páscoa judaica. Repara como tem, ela mostra à direita, provavelmente os pais, ao lado a família e em frente as crianças. Então, provavelmente era uma menina que tinha uma família, enfim, grande, né? E que festejava, passava as festas dessa forma. Pode passar, por favor. Essa é uma mesa, já tem uma outra visão, ela apresenta de um lado totalmente vazia, e o outro lado estão as crianças e à direita, provavelmente, seus pais. Pode passar. Trabalhos com tinta, que foi também bastante usado, pode passar, por favor. Olha só, as cores, eu chamo muita atenção para as cores que foram encontradas nesses desenhos. Pode passar. Também é sobrevivente, e ela fez esse trabalho mostrando que provavelmente era onde ela vivia, como ela vivia. Pode passar, por favor. Um desenho bastante abstrato, né? E ficou constatado que ela deixou 17 desenhos. Ela já era aluna dessa professora e a maioria dos seus desenhos eram abstratos. Pode passar, por favor. Helga Weissová. É interessante, um pouco antes da pandemia foi lançado um filme que se chamou Anne Frank e Vidas Paralelas. Nesse filme, foram convidadas 5 sobreviventes do Holocausto. Uma das sobreviventes que deu seu depoimento nesse filme foi Helga Weissová, e ela colocou nesse depoimento e nesse filme como é que os desenhos, como é que a arte ajudou ela a ultrapassar momentos de tristeza, passar o dia, enfim, que ela deixou também muitos desenhos. Aqui ela mostra como é que está se catando piolho, que era uma preocupação constante dentro do pavilhão das crianças. Aliás, dos adultos também. Pode passar, por favor. A borboleta vai se tornar um símbolo dos desenhos dessas crianças, inclusive vários livros sobre os desenhos das crianças têm como capa a borboleta,
porque a questão era a borboleta que podia voar para onde queria e as crianças não podiam sair desse lugar. Pode passar, por favor. Trabalhos com lápis, pode passar, por favor. E aqui um desenho interessante, né, com lápis, sobre a Branca de Neve. Quer dizer, é uma criança que conheceu essa história, desenhou lá atrás os 7 anões, uma menina de 13 anos, não se sabe se sobreviveu. Pode passar, por favor. Teatro. Havia também teatro em que as crianças participavam. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem a chamada para as peças de teatro que eram feitas pelas crianças. Então, vocês veem à esquerda, tem do quarto 609, uma peça que é de marionetes, e à direita uma peça sobre a rainha Esther, da história de Purim, da história da Pérsia. Então, o teatro também era feito para as crianças e com as crianças, sempre com o intuito de ocupar o tempo dessas crianças. Não era permitido que se tivesse escolas, então elas tinham que ficar ocupadas de alguma forma. Pode passar. Olha só, o teatro de marionetes, que era muito, aliás, em Praga, existe bastante ainda até hoje o teatro de marionetes, e esses marionetes foram construídos, foram feitos pelas próprias crianças. Havia um instrutor que ensinou a essas crianças como se faz, como se trabalha a marionete, e a Frederica ensinava como fazer os rostos, como caracterizar esses marionetes para que pudessem ser usados no teatro. Pode passar, por favor. A música. Havia produção de música, e aí, por que eu coloquei a música? Pode passar, por favor. Porque Hans Krasa foi um compositor que viveu também em Theresienstadt, e ele compôs, entre outras coisas, uma opereta infantil, chamada Brundibár. Pode passar, por favor. Brundibár, essa é a chamada que foi feita lá para se apresentar no campo de concentração. E a história de Brundibár é a seguinte: Brundibár é o zangão, quer dizer, o zangão, e conta a história de 2 irmãos que precisavam muito comprar leite porque a mãe estava doente. Mas eles não tinham dinheiro para comprar o leite para salvar a mãe. Então, eles vão para uma floresta perto de casa, reúnem 3 amigos bichos da floresta, que ajudam esses 2 irmãos a juntar dinheiro, e quando eles conseguem juntar dinheiro, o zangão rouba o dinheiro deles. Os animais, junto com os irmãos, atacam o zangão e conseguem reaver o dinheiro, conseguem comprar o leite e conseguem salvar a mãe. A mensagem dessa opereta é que o bem vence o mal. Isso, para as crianças que viviam lá, era muito importante ter essa noção, que o bem poderia sobrepujar o mal. Brundibár foi apresentada 55 vezes nesse campo de concentração, mas cada vez foi apresentado com outro elenco. Por que era tão importante ter apresentação de operetas ou apresentações de música? Porque a Cruz Vermelha Internacional recebeu uma denúncia que estavam ocorrendo muitos maus tratos nos campos de concentração. E foi a Adolf Eichmann, que era o chefe da Solução Final, e fez essa reclamação. E Adolf Eichmann disse, não, isso é intriga da oposição, do Partido Social Democrata, que quer nos derrubar. Eu convido vocês, Cruz Vermelha Internacional, para vir visitar um campo de concentração. A Cruz Vermelha concordou, e realmente, 2 anos depois, já em 1944, veio visitar o campo de Theresienstadt. Por isso que esse campo foi todo preparado para receber essa visita. Ou seja, a Cruz Vermelha Internacional não discutiu o lugar, aceitou pacificamente que seriam levados para esse campo, e era realmente onde teve
a apresentação dessa opereta, eles ficaram encantados de ver um grupo de crianças apresentando uma opereta infantil, e por isso que eu digo que cada vez que um grupo era treinado, desde 1943, para fazer a apresentação de Brundibár, esses grupos eram mudados. Por quê? Os grupos eram enviados para Auschwitz e, novamente, tinham que se treinar um novo grupo de crianças. Mas Brundibár foi apresentado 55 vezes e a última apresentação foi quando ocorreu a visita da Cruz Vermelha Internacional. Depois dessa apresentação, todos foram enviados para o extermínio, o compositor, o pianista, todos que estavam envolvidos na apresentação dessa opereta e as crianças. Pode passar, por favor. No final dessa opereta, a última frase, ela, Weisberger, uma das crianças que cantava na apresentação de Brundibár e sobreviveu, contava que, na última frase, era o que ela gostava mais. Por quê? Porque ela dizia que, quando nós cantávamos, nós esquecíamos a fome, nós esquecíamos onde estávamos. Quando nós estávamos no palco, nós esquecíamos tudo. E quando cantávamos a música da vitória no final da ópera, imaginávamos que vencemos Hitler. Esse era o poder da música. Então, olha a mensagem de que o bem vence o mal, olha como é que isso batia, né, nas crianças, a importância de que, através da música, eles realmente pensavam que poderiam vencer Hitler. Pode passar, por favor. Nesse campo, também houve uma grande produção de jornais. Enquanto as meninas praticamente desenhavam, a maioria desenhava, as que se interessavam, os meninos nos seus pavilhões, porque era um pavilhão de meninos e pavilhão de meninas, produziam jornais da forma que eles podiam, mas semanalmente eles produziam um jornal. O jornal era, lógico, de uma página, frente e verso, e esse jornal passava sempre de mão em mão, sempre com cuidado de não cair nas mãos dos nazistas. Então, eu vou mostrar agora a quantidade de jornais que esses meninos fizeram. Pode passar, por favor. Por exemplo, esse jornal Camarada, ele era desse pavilhão, dos meninos, e era composto, eles conseguiram fazer 22 exemplares. Então, um jornal possuía, por exemplo, uma história em quadrinhos. O outro jornal, eles entrevistavam pessoas que trabalhavam na cozinha, na enfermaria, que trabalhavam produzindo material. Então, eles estavam sempre entrevistando pessoas que estavam no campo, uma mãe, um pai, então, pessoas que eles encontravam, e dessa forma eles passavam informações para os outros jovens, para as outras pessoas dos outros quartos. Então, Camarada, olha, tem um colorido bonito, né, para crianças que estavam numa situação tão difícil, sem pai, sem mãe, sem família, arrancados de casa. Pode passar, por favor. Esse jornal Rim 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 era um jornal de crianças menores e conseguiu produzir 21 exemplares. Repare que cada um era de um determinado quarto. Pode passar. O Veden, que foi o jornal que mais teve exemplares, 55 exemplares, quase que um ano inteiro, né, teve exemplar, porque era praticamente semanal. E interessante, aqui à esquerda tem uma figura de espaço, né, de uma espaçonave. Quem dirigiu, um dos dirigentes desse jornal, se chamava Peter Jeans. Peter Jeans era um garoto que, pelo que se descreve, devia ser muito inteligente, muito culto. Uma coisa que ele pedia sempre, ele queria receber livros, e ele era aficionado de Júlio Verne. Ele fez não, ainda não, só um minuto. Ele fez um desenho chamado A Terra à Vista da Lua. Esse desenho sobreviveu, e eu já vou explicar como os desenhos sobreviveram. E Ilan Ramon, que foi um primeiro astronauta israelense
a integrar uma nave que foi ao espaço, Columbia, levou consigo esse desenho, a Terra à vista da Lua, feito por esse prisioneiro, né, que tinha, na época, 14 anos, e levou consigo esse desenho, a Terra à vista da Lua. Infelizmente, a nave se desintegrou no espaço, mas o ato foi muito bonito. Uma reverência, né, para ele. Pode passar, por favor. Entre os jogos que eu estou mostrando, que eu vou mostrar, um jogo muito interessante e que hoje ele está em exposição no Museu Yad Vashem, em Jerusalém, que era o Banco Imobiliário, era Monopólio, que hoje a gente conhece como Banco Imobiliário, que se chamava Monopólio, e esse jogo foi criado por Oswald Peck, que faleceu, e ele coloca nesse Banco Imobiliário todas as regiões que havia dentro desse gueto, e também produziu dinheiro, que vocês estão vendo à direita. Então, as crianças jogavam Banco Imobiliário, tá? Num tabuleiro chamado gueto, e aqui eles encontravam toda a geografia desse gueto. Esse jogo conseguiu sobreviver, caiu na mão de 2 irmãos, de 8 e 10 anos, e esses irmãos também sobreviveram, estavam em poder desse jogo, eles imigraram mais tarde para Israel, e eles doaram esse jogo para o Yad Vashem, para esse museu, com a seguinte frase: todos têm que conhecer o que a gente passou. Pode passar, por favor. Aqui também as crianças produziam baralho, dominó, xadrez, que era muito jogado entre essas crianças, e realmente isso tudo para ocupar o tempo, tanto na confecção quanto depois no jogo. Pode passar, por favor. Bonecas, brinquedos que foram produzidos também com panos, enfim, artigos, panos rasgados, o que encontravam, e montavam seus brinquedos. Isso tudo sobreviveu. A gente tem isso no museu. Pode passar, por favor. Poemas também foram muito produzidos, e o símbolo desses poemas era a borboleta. Os poemas, a grande parte dos poemas sempre terminavam: quando eu posso ir para casa? Que saudade que eu tenho de casa? Por que eu tenho que ficar aqui? Esses poemas foram produzidos por jovens de 10 a 14 anos. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei o poema que é o mais característico desses poemas, e que nos agora chama atenção, não vou perder tempo lendo tudo, que é do Pavel Friedman. Não, volta um minutinho, por favor. Que é a frase: aquela borboleta que ele viu foi a última. E a pergunta e a colocação: borboletas não vivem aqui no gueto. E sempre essa questão: por que as borboletas não vivem no gueto? Porque elas podem voar e não vão ficar num lugar onde não há sol, onde não há brilho, onde há humilhações. Então, a borboleta passa a ser o símbolo de todo o trabalho, de toda a arte feito pelas crianças. E agora, uma curiosidade, né? Muitos devem se perguntar, mas como esses desenhos, esses poemas, como sobreviveram? Os desenhos sobreviveram da seguinte forma: a professora Frederica começou a perceber que já estava havendo muita deportação, os trens vinham com assiduidade, sempre levando pessoas, ninguém sabia para onde, mas levavam. Então, ela pegou 5.000 desenhos, todos os desenhos com o nome à esquerda da criança, a data de nascimento, e colocou em 2 malas. Essas malas ela entregou para uma pessoa, pediu para que guardasse, para que depois da guerra as malas fossem entregues a alguma instituição, né, que pudesse verificar o que havia, qual o conteúdo dessas malas, e realmente dessa forma essas malas sobreviveram. Agora, uma coisa interessante: essas malas chegaram à instituição
que cuidava de Terezinha, de Theresienstadt, assim que a guerra terminou. Elas ficaram guardadas durante 10 anos. Essas malas só foram abertas em 1955. E aí se descobriu o conteúdo, os desenhos, e em outro espaço os poemas, e aí se descobriu o que havia nesse, né, o conteúdo. E foram examinados por psicólogos, por cientistas, por pesquisadores, por filósofos, psiquiatras, todos se dedicaram a estudar um pouco o que esses desenhos queriam dizer. E aí eu cito novamente a diferença entre os desenhos das crianças, que constituiu numa resistência psicológica, e nos desenhos feitos pelos adultos, sempre em preto e branco, que foi uma arte de denúncia. Pode passar, por favor. E aí, para terminar, eu deixo uma mensagem que assim que a guerra terminou, um sobrevivente enviou essa mensagem a um professor, e que aí vou ler aqui. Caro professor, eu sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram que nenhum ser humano deveria testemunhar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustres, crianças envenenadas por médicos altamente especializados, recém-nascidos mortos por enfermeiras diplomadas, mulheres e bebês assassinados e queimados por gente formada em ginásio, colégio e universidade. Por isso, caro professor, eu duvido da educação e eu lhe formulo um pedido. Ajude seus estudantes a se tornarem humanos. Seu esforço, professor, nunca deverá produzir monstros eruditos e cultos, psicopatas e asmans educados. Ler, escrever e calcular aritmética são importantes, somente se servirem para tornar nossas crianças seres mais humanos. Essa é uma mensagem que eu costumo passar com muita frequência. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí eu termino mostrando que a estrela de Davi, que os judeus tinham que usar, que era o seu identificador pelo fato de serem judeus, a estrela se transformou em borboleta, e a borboleta conseguiu voar para fora do gueto, dos campos, e ultrapassou os muros da intolerância, e sobreviveu para contar ao mundo por que borboletas não conseguiam viver no gueto. E aí eu termino, pode passar, por favor.